Ora, boa noite a todos. Estão-me a ouvir bem? Perfeitamente. Muito obrigado. Está Boa noite a perfeito. todos. Desde já agradeço, obviamente, a organização destas magníficas tertúlias, através da informação que o professor Henrique Almeida me deu há uns meses atrás, de que iria haver um colóquio em Viseu, precisamente sobre as relações entre Portugal e o Brasil. Na altura, fui desafiado para apresentar um tema que era precisamente a relação entre Viseu e o Brasil há 100 anos atrás. Devo, portanto, agradecer esse desafio ao professor Henrique Almeida, mas hoje à noite, acima de tudo, aqui aos três magníficos organizadores, o Dr. Sérgio Bargo, o Coronel Elício Secomandi e o General Rui Moura, a quem me ligam laços vizienses, de quando o General Rui Moura aqui pôde comandar o nosso regimento de Infantaria 14. Devo também agradecer, creio que estará presente, a atenção sempre à história local e regional do engenheiro Luís Nogueira, que também participa ativamente nas tertúlias, como os tertulianos sabem muito bem. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu vou hoje fazer um exercício um pouco arriscado. Na realidade, um, enfim, eu não sou exatamente especialista nas exposições internacionais, particularmente da independência do Brasil, mas era inevitável, quando fui desafiado, a ligar um viziense, enfim, aqui na capital da Beira Alta, como se dizia antigamente, um viziense que, efetivamente, há pouco mais de 100 anos, conheceu pela primeira vez o Brasil através da exposição do centenário da independência do Brasil. E, portanto, era inevitável, até pela esta ligação entre dois países irmãos. Eu iria partilhar a tela. Portanto, como sabem pelo anúncio da tertúlia, a imagem que escolhi para dar início, como pontapé de saída, é uma imagem que foi produzida no Brasil, publicada pela primeira vez na imprensa brasileira em 1922 e depois, mais tarde, já em 23, publicada como capa da revista Ilustração Portuguesa, que aqui estão a ver, e que é precisamente o beijo através do Atlântico, assim foi chamado na altura. Claramente uma alusão, antes da própria exposição e da participação portuguesa neste centenário, é precisamente a ligação ao momento de ouro que no verão de 1922 Portugal e o Brasil partilharam, que foi precisamente a travessia do Atlântico por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. E, portanto, se é verdade que esta imagem chegou a ser usada pelos portugueses para celebrar essa exposição, na realidade ela tem a ver com um evento, que foi um evento magno entre os dois países, ocorrido alguns meses antes. Portanto, o nosso segundo slide faz-nos entrar diretamente na comemoração daquele que foi o centenário da independência do Brasil, num tempo em que o Brasil se procurava afirmar em termos internacionais. Eu não vou procurar, enfim, parecer muito sábio nesta questão, devo aos autores brasileiros que fui lendo muito do que fiquei a saber sobre a exposição internacional, mas acaba por ser uma das primeiras que, efetivamente, após a Primeira Guerra Mundial, permitiu, uh, em termos internacionais, ao Brasil e a Portugal, mas todos os 14 países que procuraram participar nesta exposição, Estados Unidos, a França, a Bélgica, Checoslováquia, Suécia e depois também o Japão, tal como outros países, entre os quais a Argentina, México, que procuraram nesta exposição comemorativa da independência do Brasil afirmar também uma nova ordem internacional, tentando tomar aquilo que eram as relações após uma guerra fratricida na Europa, como sabemos. Portanto, dentro dessa comemoração, nós sabemos que a exposição deste Brasil em procura de afirmação no panorama internacional foi, obviamente, uma exposição que inicialmente seria pensada para o Rio de Janeiro, mas como uma exposição essencialmente nacional. Ela acabou por ser alargada a um convite internacional e foi finalmente inaugurada a 7 de setembro de 1922. O que é curioso, e os portugueses aqui não se portaram muito bem, é que esta exposição que estava prevista
para acabar em poucos meses, só foi concluída a 24 de julho de 1923, precisamente porque Portugal e outros países não tinham, na altura da abertura, os seus pavilhões ainda completamente concluídos. E, portanto, esta exposição que afirmava um país vibrante, que procurava também reinterpretar e olhar para a sua identidade, de tal forma que um dos eventos iniciais da exposição foi precisamente um, o Guarani de Carlos Gomes transmitido diretamente do Teatro Municipal e a presença em todos os pavilhões que foram da responsabilidade da organização brasileira de uma tentativa de mostrar não só o que era a produção industrial e comercial do Brasil, mas também os diferentes aspectos culturais das diferentes regiões do Brasil. E, portanto, dentro desse aspecto, o que é curioso é que estamos aqui, aliás, a ver dois exemplos. O cartaz, um dos cartazes oficiais, precisamente aquele do momento em que a exposição se transforma numa exposição internacional, e depois o guia oficial com a imagem que todos conhecemos do Grito do Ipiranga, mas a exposição do centenário é também um momento de ouro para a afirmação de um Rio de Janeiro vibrante, que naquela altura era a capital do Brasil, que, como outras exposições universais mais tarde, por exemplo, a de Sevilha em 1929, se transformou também numa gigantesca operação de renovação da frente urbana, de tal modo que alguns dos edifícios ainda hoje marcam a paisagem da cidade. Eis aqui a primeira planta oficial, ela depois teve algumas alterações, mas onde vemos uma grande linha pontuada com algumas árvores ali entre duas áreas pavilhões, que é a chamada Avenida das Nações, onde Portugal teve um destaque com 2 pavilhões, caso único nos países convidados. Mostra aqui um postal português da época, precisamente comemorando essa viagem de Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Como sabem, foi não só um traço de união entre Portugal e o Brasil, mas também preconizava outros desafios de desenvolvimento da aeronáutica portuguesa e brasileira. A ilustração portuguesa, com precisamente o beijo através do Atlântico, claramente é uma imagem que pode ter interpretações um pouco menos agradáveis, porque temos claramente ali um Brasil vibrante, uma mulher que representa o Brasil, mas com uma outra mulher esvoaçante com a bandeira portuguesa, como protegendo o território brasileiro, mas acima de tudo o que temos depois é a indicação das duas constelações que os pilotos portugueses usaram atravessando o Atlântico. E passo imediatamente ao pavilhão das indústrias portuguesas, que é precisamente um dos grandes pavilhões, ou o pavilhão de honra, mas este é o pavilhão que os brasileiros ansiosamente esperaram, de tal modo que a imprensa brasileira destacou a abertura, finalmente, já só em 1923, de um pavilhão que entusiasmou todos, porque ele era o mostruário não só de uma, enfim, temos aqui uma arquitetura neobarroca, que é o que tem entusiasmado os investigadores portugueses. Temos investigado pouco em Portugal esta relação da cultura das questões de comércio e indústria como mostruário português nesta exposição, e tem-se a investigação debruçado mais sobre os pavilhões e sobre a sua concepção enfim, do neobarroco e a concepção da identidade portuguesa em várias exposições internacionais, mas este pavilhão, juntamente com o pavilhão de honra que podem ver agora, foram grandes embaixadores da cultura portuguesa e também do que era a produção portuguesa, desde os vinhos até produções mais tecnológicas que poderemos ver adiante. Esta é uma página dupla da ilustração portuguesa, que saiu também no Diário de Notícias, um grande jornal nacional ainda hoje, e podemos ver que, juntamente com o vinho do Porto, com indústrias regionais, como se dizia na altura, o próprio pavilhão mostra-nos realmente o avião da viagem transatlântica de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, portanto, afirmando claramente esse momento de união entre os dois países. Mostro mais uma, desta vez, de uma revista brasileira, e em que, precisamente, o Presidente da República e os principais membros do governo, juntamente com os diplomatas portugueses, abrem esta inauguração do segundo pavilhão português, que era, na realidade, aquele que tinha mais dimensões e mais impacto.
Um dos aspectos muito interessantes que não tem sido muito estudado em Portugal, mas que este ano que passou finalmente foi destacado, de tal modo que havia uma exposição em Lisboa que terminaria agora em março, é precisamente a primeira viagem oficial do Presidente da República Portuguesa, António José de Almeida, ao estrangeiro, foi precisamente ao Brasil. No momento em que Portugal, em 1922, vivia graves momentos de agitação, não só popular nas ruas, mas também de tentativas de golpe, de tal modo que parte do governo seria assassinada ainda nesse ano, esta viagem do Dr. António José de Almeida ao Brasil foi uma viagem encarada pela diplomacia portuguesa como algo de transcendente, não só por ser o Brasil, mas por ser um momento também de afirmação de Portugal em termos internacionais. A imprensa brasileira e a portuguesa são unânimes em dizer que realmente foi uma visita muito seguida pelos populares e muito estimada e aplaudida por todos os que viram. No âmbito dessa visita, acabou por estar pronto o pavilhão das indústrias, que aqui vemos a cores também. Ora bem, esta é então uma imagem fantástica, precisamente do interior, do átrio de acesso ao pavilhão das indústrias. Nós iremos ver alguns exemplos, mas em boa verdade isto funcionava como um gigantesco mostruário. Temos que ver, temos ali a zona dos vinhos, depois temos uma zona de outras produções, neste caso vinhos do Porto, de outras produções do país. Mais atrás temos ali uma enorme colcha, os tapetes de Beriz e outras colchas, como as de Castelo Branco, e também alguma tapeçaria. Isso estaria aqui de Viseu um pouco mais atrás, e depois na parte superior, inclusivamente, havia também um mostruário de armamento, precisamente tentando promover uma ideia de um Portugal em industrialização acelerada, que não correspondia totalmente à realidade, mas que, de qualquer modo, tinha picos de inovação que os portugueses quiseram e souberam mostrar no Brasil. Mas eu comecei esta pesquisa um pouco por acaso, porque eu tenho nos últimos anos, entre outros assuntos de investigação, tenho investigado este senhor chamado Almeida Moreira, Francisco António de Almeida Moreira, que foi um dos homens da cultura em destaque na Primeira República Portuguesa, e curiosamente sendo um homem que vinha de uma capital da província, não muito presente nos grandes debates políticos, embora muitos dos seus políticos locais tenham chegado depois ao governo e ao Parlamento em Lisboa. Mas este senhor é realmente um senhor muito interessante. Eu mostrei esta placa de azulejos, enfim, uma arte muito identificativa da arte portuguesa. Esta não foi, obviamente, já encomendada por ele, foi colocada depois do falecimento dele. Ele nasceu há 150 anos e faleceu em 1939. Ele é aqui destacado como fundador e diretor do Museu do Grão Vasco, que é aquilo que, em termos nacionais, se mais destaca deste senhor, que foi realmente um grande museólogo. Mas ele foi também professor de Educação Física no liceu local, militar reformado a partir de finais da Primeira Guerra Mundial, foi também vice-presidente da Câmara e vereador com o Pelour dos Jardins e dos Monumentos, e foi ainda também um grande promotor do turismo, numa altura em que o turismo era ainda incipiente em Portugal. Portanto, era um homem dos 7 ofícios, que tinha algum grau de independência, porque não só ganhava, hoje em dia já não seria possível, bem entendido, não só ganhava relativamente bem como professor do liceu, mas também como diretor do Museu Grão Vasco, e era ainda detentor por via de família de algumas propriedades, e portanto tinha algum grau de autonomia, inclusive em termos políticos, que o levou a atravessar vários regimes e vários executivos municipais em Viseu. Aqui está o senhor Almeida Moreira, e eu gosto muito desta fotografia, que é precisamente a fotografia oficial que ele pediu a um fotógrafo para fazer precisamente quando foi ao Rio de Janeiro. Temos aqui um pouco do percurso dele. Diga-se que quando foi a preparação da exposição portuguesa, tendo ele sido escolhido para ser o responsável pela concepção artística dos dois pavilhões e pelas exposições dos pavilhões, acabou por ter que deixar, obviamente, a vice-presidência da Câmara, e interinamente deixou também a direção do Museu Grão Vasco. E, portanto, durante largos meses, ele foi para Lisboa e mais tarde para o Rio de Janeiro, e pelos atrasos que houve nos pavilhões, acabou por ficar. E, portanto, a partir daí, a vivência que ele teve no Brasil acabou por ser muito interessante, e ele próprio dá conta disso em vários artigos e crónicas de jornal que enviou do Brasil para Viseu.
Esta é uma imagem da cidade de Viseu, do centro da cidade de Viseu, precisamente em 1922, numa altura em que nós começamos a fazer os primeiros cartazes turísticos em Portugal e particularmente em Viseu, e é muito curioso porque este primeiro cartaz, enfim, há aqui algum narcisismo, porque este senhor Almeida Moreira era também uma figura não só sedutora, mas ele próprio era um pouco também vaidoso, e portanto um dos primeiros cartazes é a vista que se vê da casa dele, a casa que vê aí em fundo, no meu fundo, a vista da casa dele para o Rocio, que é a praça de visitas da cidade de Viseu e onde está ainda hoje a Câmara Municipal. Mas esta é também um postal que nos mostra uma cidade em evolução e por isso ele gostou tanto de conhecer o reordenamento urbanístico que a própria exposição do Rio de Janeiro estava a desenvolver naquele momento. Este é um dos projetos que ele fez, já depois da exposição do Rio de Janeiro, com uma inspiração sevilhana e não tanto brasileira. Este também, portanto, ele foi responsável de todo o ajardinamento. E aqui temos a sede Viseu, onde estavam as telas Grão-Vasco, que vão ser muito importantes na exposição do Centenário do Brasil, mas também o edifício contíguo, que foi seminário e que acabou por ser o Museu Grão-Vasco. E, portanto, estamos numa época onde esta era uma das grandes atrações que provocava a vinda de estrangeiros, já desde o início do século XX, mas particularmente desta época, para admirar as telas de Grão-Vasco e outros pintores que o capitão foi reordenando num museu que foi ele a organizar e a chefiar como primeiro diretor. Esta é uma visão de uma Viseu muito da Beira Alta, com uma zona aqui com o que nós chamamos ainda hoje por cá os Penedos, e portanto depois temos uma vista até ao Caramulo e à Serra da Estrela, do perfil da cidade e do Morro da Sé, só para ter uma ideia do que seria Viseu nesta época. Aqui a imprensa mais, enfim, amiga do capitão, principalmente alguns jornais republicanos, destacaram muito a nomeação dele para este importante cargo na exposição internacional e, inclusive, noticiaram a despedida de importantes republicanos e políticos a este capitão Almeida Moreira, que tinha também uma pose muito de gentleman e uma capacidade de ficar em boa parte das fotografias das inaugurações com entidades oficiais. Aqui tens entidades portuguesas e brasileiras e o capitão destaca-se claramente no meio da multidão. Esta é uma fotografia que saiu em vários órgãos de imprensa portuguesa da época, mas uma das coisas que o capitão levou em grande destaque nas revistas brasileiras, em artigos que escreveu para a imprensa brasileira, no próprio catálogo oficial da exposição, foi precisamente o pintor Grão-Vasco, que está aqui, é um dos grandes pintores do Renascimento português, mas este é o São Pedro, a sua obra-prima, mas que, na realidade, agradou muito à comunidade brasileira, particularmente durante a exposição, porque o Grão-Vasco, também conhecido como Vasco Fernandes, já era, segundo a investigação do professor Vítor Serrão, já era um pintor não só muito conhecido no Brasil, como também apreciado por alguns colecionadores. Hoje sabemos que boa parte da obra que se atribui a Grão-Vasco não era de Grão-Vasco, mas, de qualquer modo, o capitão levou também para o Brasil, destacando muito o seu museu e a obra de Grão-Vasco. Mas também levou outros pintores portugueses, o Joaquim Lopes, que era um professor das Belas Artes do Porto, que andava muito ali na linha do naturalismo, embora na fase final da carreira tenha desembocado um pouco no impressionismo. Foi um pintor que era desconhecido no Brasil e que depois do capitão escolher várias das telas dele para serem expostas nos dois pavilhões portugueses, elas acabaram por ser compradas por vários colecionadores portugueses, tal como aconteceu a outros pintores, que o capitão resolveu selecionar para os dois pavilhões portugueses. E depois toda a dinâmica que os portugueses tentaram integrar na sua exposição, não só os pavilhões, mas também, até por via do atraso que alguns deles tiveram para serem construídos, um deles caiu-lhe inclusive um torreão devido a problemas de obra, e portanto os portugueses foram convidando várias figuras da cultura nacional para fazerem conferências e terem tertúlias, tal como a que estamos a fazer, ao vivo no Brasil com os seus confrades brasileiros. Neste caso é o contrário. São precisamente um conjunto de figuras da cultura brasileira que resolvem homenagear o grande Eça de Queiroz e temos aqui o escritor brasileiro Coelho Neto, que
que está precisamente a fazer o discurso de apresentação desta homenagem, e podemos ver ali do vosso lado direito o capitão seguindo atentamente mais um encontro entre portugueses e brasileiros da área cultural. Aqui uma outra imagem, a inauguração do pavilhão das indústrias, com o capitão Almeida Moreira também ali em primeiro plano, mas onde podemos perceber claramente que todas estas inaugurações foram momentos importantes, embora dilatando no tempo a exposição, foram momentos importantes também para o encontro entre os diplomatas portugueses e a classe política brasileira e também as pessoas do povo, basicamente. E que se espraiavam por todas estas salas. Estas salas têm centenas de metros quadrados, têm 3 pisos no caso deste pavilhão das indústrias, e as pessoas iam vendo tudo isto, mas também acedendo ao catálogo. Esta é uma fotografia, enfim, com pouca qualidade. Eu consegui recentemente, por via aqui do setor das bibliotecas de Viseu, aceder a este catálogo, que é o catálogo português oficial da secção portuguesa. É o chamado Livro de Ouro. Isto aqui ficou um bocadito, desculpa que ficou um bocadito deformatado, mas é precisamente para mostrar que, a certa altura deste catálogo, que tem algumas centenas de páginas, entre publicidade e artigos e imagens de pavilhões, o capitão conseguiu introduzir um importante artigo sobre o Museu Grão Vasco, mas, simultaneamente, algumas publicações dele sobre Viseu, Portugal e Grão Vasco estão também na secção de exposição das publicações portuguesas. E depois, o próprio catálogo vai dando conta com uma listagem detalhada de todos os produtos e todas as cidades que estão aí representadas. E Viseu, efetivamente, por via do capitão que soube manobrar aqui a montagem da exposição, temos vários vinhos, aspectos das artes, chamadas artes regionais, artes aplicadas, que acabam por fazer com que os 2 pavilhões portugueses, particularmente o pavilhão das indústrias, tenha também internacionalizado pela primeira vez a cestaria, a tapeçaria e alguns outros produtos vizienses. E, portanto, há aqui, enfim, não digo um favoritismo, mas uma capacidade de interpretar aquele momento como um momento de projetar em termos internacionais uma produção artesanal num tempo, já agora, em que quer do lado brasileiro, quer do lado português, os problemas ou as questões de identidade se colocavam, mas em Portugal há um conceito que o poeta Afonso Lopes Vieira introduziu, a necessidade de reaportuguesar Portugal, ou seja, de valorizar de novo aquilo que era considerado a cultura portuguesa, e efetivamente o Francisco Almeida Moreira era um homem não só especialista e estudioso da arte contemporânea do seu tempo, mas também era alguém que organizava exposições no próprio Museu Grão Vasco de indústrias regionais, ou seja, da cerâmica, da tapeçaria, dos cestos, mais humildes que a região das Beiras produzia. E levou-os, em termos internacionais, não só ao Brasil, mas também a congressos internacionais, como o famoso Congresso de Antuérpia, e portanto, foi um pioneiro em Portugal, como é reconhecido por vários autores, na divulgação dessas indústrias ditas regionais. Aqui está ele com a sua fotografia oficial, já no catálogo, não já no, peço desculpa, já não no catálogo oficial português, mas numa revista brasileira que era dedicada aos progressos da exposição. Mas já agora, apenas uma curiosidade que soube recentemente, não sei se no Brasil já ouviram falar disto, em Portugal algumas pessoas têm falado. Nós tínhamos o próprio presidente da República Portuguesa, casou com uma senhora cujo pai era um dos inventores portugueses que esteve presente na exposição, precisamente, do centenário da independência do Brasil no Rio de Janeiro. Este é um anúncio de um dos seus eventos, o mais famoso, que era uma espécie de lagar de azeite móvel, que tinha, não sobre rodas, mas sobre uma espécie, portanto, de lagartas, e que alguns autores, ainda não está totalmente confirmado, mas a própria imprensa portuguesa da época fala disso, ele, já depois do seu falecimento, peço desculpa, o filho acabou por emigrar para os Estados Unidos como realizador de cinema, e para custear um pouco também a sua carreira, acabou por vender a patente desta invenção,
que teve, aliás, várias medalhas de prata em várias posições nacionais e internacionais desde 1905, vendeu aos americanos a uma nascente instituição que se veio a chamar NASA. Há quem diga, mas isto ainda não está confirmado, que num tempo em que se começava a desenvolver vários instrumentos de guerra inovadores, portanto o filho vende a patente aos americanos dos anos 40, que poderá ter servido para algumas ideias que a NASA depois teve que desenvolver para a locomoção precisamente do veículo que Louis Armstrong e os seus colegas tripularam na Lua. Mas pronto, isto ainda é investigação em curso, não por mim, mas por quem trata disto, mas o que é certo é que esta invenção funcionava e esteve também com grande destaque na exposição brasileira. Aqui é uma imagem de como o Capitão Almeida Moreira era realmente um grande encenador, enfim, era uma museologia de outro tempo, mas na zona da sede de Viseu e nas salas do museu conseguiu mostrar indústrias regionais de todo o país, nomeadamente de Viseu, em 1919, numa exposição que foi destacada a nível nacional. E, portanto, o que ele levou para o Brasil foi, em parte, a encenação que fez nos pavilhões de Portugal teve a ver também com este tipo de experiências que ele fazia anos antes em Portugal. E terminaria dizendo que Ana Castro Osório, uma grande feminista portuguesa, também aqui ao pé de Viseu, de Mangualde, destacou precisamente em conferências que fez no Brasil esse papel do capitão, mas, na realidade, o capitão, de algum modo, subscreveu esse ambiente dinâmico de um país que queria reconhecer, afinal, qual era a sua identidade e projetá-la em termos internacionais, não só Portugal, mas o Brasil. E temos uma correspondência que começa a ser, de algum modo, estudada, porque ela era pouco conhecida, com José Relvas, um grande colecionador e também um grande político republicano português, o tal Joaquim Lopes, que era um destacado pintor e professor das Belas Artes do Porto, e outras pessoas como os principais restauradores ao serviço do Ministério da Cultura, por exemplo, de Luciano Freire, que restaurou os quadros de Grão Vasco, que depois seriam tão destacados no Brasil. Isto para dizer que esta vinda de Portugal ao Brasil no seu centenário é obviamente uma oportunidade de um encontro de dois países que estão em grande tumulto político, mas também num momento de afirmação das suas identidades, na literatura, na arte, enfim, na cultura em geral, mas também no plano político da cena internacional. Obviamente, os dois, embora de forma modesta, sentaram-se à mesa dos vencedores da Primeira Guerra Mundial e, portanto, é também à luz disso que temos que ver a internacionalização desta exposição. É um trabalho que continuo a fazer, entusiasmou-me, porque, entretanto, já pude aceder a muita mais imprensa brasileira do que há uns meses atrás tinha tido acesso. Há estudiosos brasileiros e portugueses que começam a comparar os dois olhares sobre esta exposição, mas não só a exposição foi entusiasmante, ela teve mais de 6.000 expositores brasileiros e estrangeiros, como, para mim, que estudo esta questão de um ponto de vista do interior do país, que era Portugal na altura, foi também um momento fantástico de afirmação de uma cultura regional, de tal modo que o capitão foi cumprimentado por toda a gente, no Brasil e em Portugal, como realmente um grande cultor, não só das questões de Grão Vasco e de outros pintores portugueses, mas acima de tudo como alguém que fazia a ponte para o Brasil do que se estava a passar nesta cultura regional em Portugal. Não quero deixar, enfim, de chamar a atenção que precisamente este abraço irmão entre Portugal e Brasil nesta exposição do centenário brasileiro foi obviamente também um momento de afirmação económico do Brasil e de Portugal, e é à luz dessa interpretação que este capitão Almeida Moreira, do seu cantinho da Beira Alta, interpretou a sua nomeação para aquele cargo, não só como um momento de, enfim, alto da sua carreira, mas acima de tudo como uma oportunidade de promover no Brasil outras componentes na nossa cultura que não eram ainda muito conhecidas e que, de algum modo, ele, como adjunto do comissário e
enfim, e promotor de toda aquela encenação que, segundo a imprensa brasileira, levou milhares e milhares de brasileiros aos dois pavilhões, particularmente ao pavilhão das indústrias, para ver não só a arte e as indústrias regionais, mas para conviver com esta cultura que lhes dizia muito. Sabemos que houve enchentes e que a própria imprensa brasileira encara aquela inauguração do pavilhão das indústrias portuguesas, já quase no final da exposição, como um dos grandes momentos desse encontro cultural. Na tertulia de hoje eu gostaria mais de destacar esta componente, não querendo deixar de destacar também que este homem que adorou o Brasil e que fez crónicas emocionantes, emocionadas para Viseu, destacando o que estava a encontrar, o clima do Rio de Janeiro, a cultura, os monumentos, a exposição, foi mais alguém que se fascinou com o Brasil, mas foi também alguém que deu ao Brasil, inclusive escreveu para jornais brasileiros, nomeadamente da comunidade portuguesa da diáspora no Brasil, que também partilhou também algum maravilhamento que alguma da cultura portuguesa já tinha no Brasil, nomeadamente este aspecto Grão Vasco, mas, acima de tudo, algo que passou desapercebido à investigação durante os últimos anos, precisamente as indústrias regionais. E, portanto, este é um momento fundamental do encontro entre dois países, mas é também um momento de arranque de Portugal e do Brasil naquilo que serão depois as próximas exposições internacionais, não só a exposição ibero-americana de 1929, mas depois mais tarde a de Paris e portanto é um momento fundamental de dois países que estão em convulsão política, enfim, os tertulianos brasileiros melhor do que eu saberão isso, mas no caso português é também curiosamente um dos piores anos da República Portuguesa e portanto esta boa agitação do encontro cultural entre dois irmãos foi uma pequena pausa num momento em que Portugal vivia situações que levaram, no prazo de 4 anos, à queda precisamente da Primeira República. Mas isto já é outra história. Obrigado pela vossa atenção e agora estou disponível para a nossa conversa da tertúlia. Luís Fernandes, muito obrigado por nos trazer este tema tão interessante, e o capitão Almeida Moreira, que sem dúvida nenhuma foi uma figura muito, muito interessante na época que viveu. Suponho eu que ele terá ido para o Regimento de Infantaria 14 por volta de 1903, 1904, sim. E que, ainda como tenente, teve um papel bastante interessante nas comemorações na altura do centenário da Guerra Peninsular, com o seu coronel e o comandante do Regimento de Infantaria 14, o Ribeiro Artur. Outro homem de cultura que deixou também uma marca muito interessante em Viseu. O que é interessante nisto é ver Viseu falado na época e com um destaque como o Museu Grão Vasco e a capacidade de Almeida Moreira ter inserido Viseu na exposição do Rio de Janeiro. Algo muito interessante. Vamos então dar início à nossa tertúlia. Agradecia que se inscrevessem, ou que levantassem as mãos, ou que se inscrevessem no chat, e passo então a palavra ao João Amaral. Agradeço a oportunidade de falar para o General Rui Moura. Parabenizar o Luís Fernandes e, mais do que fazer uma pergunta, eu quero só fazer algumas observações. Primeiro, saudando o meu pai, que é de Viseu, né? Então, o meu pai Belarmino é de Viseu, ali da região de São Pedro de França. E eu quero chamar a atenção, só destacar alguns aspectos da participação de membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo no que tange a questão do centenário da independência do Brasil e o pavilhão internacional. O pavilhão Grandes Indústrias de Portugal, ele foi um projeto desenvolvido pelo engenheiro Ricardo Severo, português, que veio ao Brasil trabalhar com Ramos de Azevedo e que, pós a morte de Ramos de Azevedo, ele continua com o escritório, só que muda, o escritório para se chamar Severo Vilares Sociedade Anônima.
E o Ricardo Severo foi membro do Instituto Histórico e Geográfico com intensa participação. Ele ingressou, se não me falha a memória, no ano de 1911 e desenvolveu vários projetos na cidade de São Paulo com uma participação extremamente incrível e foi, inclusive, um dos professores e diretores do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção, só como atenção, é que, pós o feito de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, ambos passaram a ser membros correspondentes do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo pelo feito. E como nós estamos falando de aviação, só para dar um outro dado interessante, curioso, é que o Ricardo Severo acabou, de uma maneira ou de outra, contraindo núpcias com uma das irmãs de Santos Dumont, né? Ficou no Brasil e acabou contraindo núpcias. Então, mais do que uma pergunta, Luiz, parabéns aí pela intervenção, e são só algumas observações vinculando membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo com o centenário. Houve outras intervenções do Instituto Histórico, mas fica para um outro momento. Parabéns, Luiz. E obrigado pela informação. Eu permitam-me só dizer que, em relação à intervenção, só este apontamento, em relação à intervenção do general Rui Moura, é verdade que ele não vai contar as histórias todas de Viseu hoje, mas não saberão os tertulianos que, na sua passagem por Viseu, entre tantas outras coisas que tinha que fazer, teve tempo precisamente por uma monografia do regimento, onde destacou justamente o papel de Almeida Moreira. General, mas gostaria de partilhar consigo. O general bocado falou do Ribeiro Artur, que realmente um grande oficial e um grande, não só oficial, mas artista, apenas para dizer que continua a ter destaque, apesar de algumas alterações, no Museu do Regimento. Mas gostaria também de dizer para todos os que estão presentes que as intervenções que o Sr. General fez nas tertúlias sobre alguns aspectos de Portugal, precisamente nas guerras peninsulares, tiveram, enfim, na própria casa do Almeida Moreira, vem aqui atrás de mim o aspecto que ela tinha quando ele ainda era vivo, não tanto o de hoje, foi ligeiramente alterado, mas nesta casa que hoje é um dos museus mais visitados aqui de Viseu, o nosso general teve a ocasião de nos proporcionar momentos fantásticos com ele próprio chegando a cavalo, com alguns dos seus colaboradores, precisamente representando os uniformes e a vivência das guerras peninsulares antes de proporcionar uma excelente intervenção a propósito da história dessa época. Portanto, só aqui partilhar este. Tenho pena, eu esqueci-me, eu tinha aqui as fotografias de lado, mas esqueci-me de pôr, queria ter feito essa brincadeira, mas de qualquer modo fica aqui também este acrescento. O Almeida Moreira e o general também tiveram um encontro ainda cá à distância do tempo naquele dia e naquele espaço que foi a casa do capitão e que é hoje um museu muito visitado. Obrigadíssimo, Luís. Nada. Muito bem, temos o Rui Carita inscrito e a seguir será o general Stoffel. Rui Carita, muito boa noite. Boa noite, era mais uma pergunta para os brasileiros. Quando eu recebi o cartaz, fiquei um bocado, digamos, espantado com um beijo demasiado explícito e mais Portugal tentar meter, a Portugal ou a portuguesa tentar meter a mão no peito da brasileira, mas tudo bem. Como é que terá sido, primeiro, os brasileiros se sabem quem é o autor, e depois como é que em 21 é recebido um cartaz destes, quer dizer, sei lá, quer dizer, quase que nos parece uma pintura um bocado atual, um pouco explícita demais para uma época estranha para ser um cartaz. É no mínimo interessante, quer dizer, é no mínimo engraçado, é só uma dúvida. Obrigado. Obrigado, Rui. Eu suponho que não era cartaz, foi mesmo a capa da revista Ilustração Portuguesa, mas dá-me a ideia que o Luís pode esclarecer. Portanto, ele foi realmente, nós temos ideia, porque há um arquivo português que tem uma cópia que poderia servir para um cartaz, mas na realidade o que eu ali apresento é a capa da Ilustração Portuguesa de 4 de novembro de 1922, salvo erro, mas
eu não tenho agora aqui o dado à mão, mas sei que foi publicado numa revista brasileira, e é de autor brasileiro, e isso também é muito curioso. Essa é a questão. Portanto, aquilo representa, obviamente. E daí a pergunta, a professora, realmente é para os nossos tertulianos brasileiros, porque efetivamente, eu quando vi aquilo, a primeira vez, aliás, é uma figura que aparece com frequência neste tipo de publicações sobre a participação portuguesa no centenário, mas achava que era portuguesa. E fui pesquisar, até para perceber melhor, porque realmente há ali aquilo que poderíamos ver quase como um paternalismo, Portugal versus Brasil, e para meu grande espanto percebi rapidamente que era de um autor brasileiro e que tinha sido pela primeira vez publicado no Brasil e a propósito da chegada do Gá Coutinho e Sacadura Cabral. E, portanto, foi aquela utilização que eu utilizo para cartaz, já é uma abordagem portuguesa, de qualquer modo. É muito curioso. Há uma parte que às vezes passa desapercebida, realmente esteticamente é arrojado, mas é também muito impactante. Às vezes passa desapercebido precisamente aquela questão da representação do Cruzeiro do Sul ali no céu, mas claramente é uma alegoria muito mais à viagem do Atlântico do que à exposição. Embora ela depois tenha sido usada como tal, não só na ilustração portuguesa, mas depois, inclusivamente, noutras publicações. Mas esta ilustração portuguesa é mais evidente. Ora bem, uma alegoria à viagem com um beijo na boca de mulher para mulher é um bocado. É. Bem, estamos nos loucos anos É, 20, apesar de tudo. pois, quer dizer, tudo bem, não tem nada a ver com isso, não é a minha área, graças a Deus. Eu tenho aqui, tenho até aqui, não sei se algum dos tertulianos do Brasil conhece, eu confesso que não conheço. O autor foi identificado como Mora e esta imagem surge pela primeira vez publicada pela Revista da Semana do Rio de Janeiro, precisamente uns meses antes, a 15 de abril de 22, portanto, no momento da chegada. Deve ser um avô do Rui Moura. Sem o. Muito obrigado, muito obrigado. Não sei se há algum tertuliano brasileiro tem conhecimento sobre a publicação ou sobre o artista Mora. Não, eu estava tentando procurar alguma coisa enquanto o Luiz falava, não encontrei, mas eu queria complementar, esticar a pergunta do Ricarita, perguntando, em 1922 se dá no Brasil um movimento cultural, que foi a Semana de Arte Moderna de 22, Uhum. que, de certa forma, relê um pouco os vínculos com a Europa, a partir daqueles, entre aspas, revolucionários, artistas brasileiros, né? E, de certa forma, buscam tanto reatar alguns laços como romper outros. Você acredita que existe alguma relação clara entre esse evento, entre os dois eventos ou não, Luiz? Não, Eu eu não creio que não. encontrei referência a isso, mas sim, é muito provável, até porque as relações culturais nesse ano de 1922, um pouco também a cavalo dessa travessia e da recepção e de Gago Coutinho de Sacadura Cabral e depois da preparação dos portugueses quando são convidados pelo Brasil a participar na exposição, houve um grande intercâmbio e quem sabe, eu não sou da parte de História da Arte, mas quem estuda isso refere claramente um intercâmbio e muito, muito forte nessa altura. Mas sim, mas claramente parece-me que este tipo de representação tem que estar nesse ambiente precisamente da Semana Modernista e do próprio ambiente que se vivia na época. Mas não sou especialista nisso. Acho que achei muito interessante que, tendo sido brasileiro, a origem sendo brasileira e sendo primeiro publicada no Brasil, que os portugueses a tenham também interpretado ou reinterpretado para a exposição, fazendo digamos, essa colagem ao momento de encontro dos dois irmãos com dois países irmãos com Sacadura Cabral, mas eu confesso que estava a olhar mais para isso e não tanto Claro. para a componente artística, embora seja, como dizia o professor Ricarita, um pouco
arrojada, mas parece-me também que ela pode ser lida numa perspectiva, obviamente, menos erótica e muito mais de um beijo fraternal, como provavelmente terá sido essa a origem da imagem. Bem, na boca é difícil, mas tudo bem, o fraternal, tudo bem. Muito bem. César, quer ainda complementar ou era só Não, essa não, não. intervenção? Eu continuo pesquisando aqui. Se eu souber quem é o autor, eu intervenho. Muito bem, sim, senhor. Entretanto, temos o General Stoffel. Muito boa noite. Boa noite a todos. Pegando carona um pouco nessa pergunta do Carita, realmente ali o beijo é aquela mão esquerda ali, realmente estão interessantes. A referência à viagem do Sacadura Cabral e Gago Coutinho faz muito sentido, até no viés de que a imagem portuguesa está com asas, né? Então, com asas de anjo, etc. Uhum. Então, realmente faz muito sentido e pode ser que tenham aproveitado para a exposição artística, exatamente como disse o César Bargo, pegando carona ou fazendo a ligação com a Semana de Arte Moderna de 22, que foi um movimento ali, embora eu não me lembre das principais obras de 22, nenhuma obra que tivesse assim um viés um pouco mais ousado ou que tivesse nada para o lado erótico. Por outro lado, e aí só para finalizar essa referência sobre a pergunta do Rui Carita, se a gente for verificar em outros exemplos, eu acho que o pessoal do início de 100 anos atrás e até um pouco mais, era mais ousado em termos das artes. Eu acho que hoje nós somos mais conservadores, por incrível que pareça, passados 100, 200 anos. A gente vê, por exemplo, o símbolo tradicional da República Francesa, que é a Marianne, é uma mulher de busto nu e a cada ano, tradicionalmente, a cada gestão, de tempos em tempos, cada gestão administrativa, contrata-se uma artista atual para posar de busto nu para fazer o busto. Isso aí já é até uma coisa notória e interessante, que às vezes sai briga de prefeito recém-eleito com a esposa, porque ele vai participar da seleção e acompanhar os trabalhos da confecção da estátua. Então, até vira anedota, né? E é uma coisa tradicional e está desde lá, da época da Revolução Francesa. Mas não era esse, a minha pergunta não é essa. Eu quero cumprimentar o professor Luiz pela sua apresentação e pelo tema. E eu estou atualmente como diretor executivo da Fundação Cultural Exército Brasileiro, e nós editamos semestralmente a Revista da Cultura, que é uma revista que busca falar de fortificações. A gente já fala muito dessa, acaba que de uma maneira transversal a gente fala de muita coisa ligada à nossa herança ibérica, herança lusitana, as fortificações, e fatos históricos também. E uma coisa que a gente tem feito recentemente, já tivemos alguns artigos nessa direção, começou de uma maneira involuntária, é um certo resgate de figuras de importância histórica ainda não conhecida ou ainda não reconhecida. Um exemplo que nós tivemos, que nós vamos ter num dos próximos números, será um artigo sobre um oficial que foi pioneiro da artilharia antiaérea no Brasil. Ele fez curso na Europa, traduziu os manuais, trouxe para o Brasil, comandou as unidades, e esse resgate e esse artigo foi escrito por um oficial que comandou o grupo de artilharia antiaérea pioneiro, posteriormente, e participou e elaborou o processo de denominação histórica, homenageando esse oficial, Edgar de Albuquerque Alves de Maia, que foi o pioneiro. E aí vamos fazer um artigo sobre o general Alves de Maia. Um outro artigo foi sobre o capitão Antony, que foi escrito pelo general Janot,
e saiu há dois números atrás da revista, e ele se interessou, foi um herói da Guerra do Paraguai, filho de francês que imigrou para o norte do Brasil, para Manaus, se eu não me engano, esse vínculo e essa motivação de escrever a respeito é porque ele vem a ser bisneto e ouvindo as conversas de tias e avós, etc., que falavam desse parente herói e que morreu na guerra e nem se sabia onde ele estava enterrado. Ele começou a pesquisar a respeito e acabou ficando um excelente artigo. Foi uma coisa interessante porque a gente ajudou com pesquisa no Arquivo Histórico do Exército e descobrimos onde ele foi sepultado, e isso foi muito importante para a família. Por que eu estou falando isso tudo? É porque esse resgate de figuras que às vezes não são muito conhecidas ocorre pelos mais diversos motivos. E aí é isso que eu gostaria de ouvir o seu comentário a respeito, como funcionou isso para essa sua pesquisa, para buscar esse nome e esse estudo, e como o senhor vê isso, de diferentes motivações para fazer uma pesquisa histórica. Obrigado. E parabéns por essa iniciativa, porque realmente nós temos todos, em todos os países, em todas as regiões, temos figuras que em determinada época foram determinantes não só no seu contexto local ou regional, mas como esta figura que apresentei, que teve também um impacto nacional, embora, curiosamente, o ano passado passaram 150 anos do nascimento desta figura e nós hoje, até hoje, ainda temos muito a descobrir sobre ela. Eu confesso que descobri esta figura, eu não nasci em Viseu, vim para cá já adulto e para trabalhar aqui na Universidade Católica, por cá fiquei, por cá casei, e havia uma coisa que me confundia um pouco. Eu estudava outros temas, mas quando comecei a ter alunos de história, em que queria falar da história local contemporânea, nomeadamente até alunos de turismo, encontrava uma ausência de informação atual. E várias figuras eram faladas, mas não na realidade estudadas. O Almeida Moreira era mais conhecido, obviamente, como diretor do museu, também uma antiga técnica do museu, que aliás o general Rui Moura também conheceu, começou a abordá-lo da perspectiva militar, nós chamávamos sempre Capitão Almeida Moreira, ninguém o estava nessa perspectiva. Depois o general Rui Moura trabalhou essa componente de uma forma muito, muito forte, porque inclusivamente até havia património interessante, o próprio uniforme, por aí adiante, mas fora isso, realmente as biografias eram aquelas que se fazem muitas vezes de enciclopédia. Foi também professor, eu descobri que este senhor, a certa altura, não introduziu, mas desenvolveu, como militar que era, a preparação de professores de educação física em toda a região de Viseu para a introdução da ginástica sueca logo ali na primeira década de 1910. E, portanto, fui descobrindo, e não só eu, porque há várias pessoas em Viseu que o estudavam, mas nunca nenhum de nós, na realidade, o conhecia nas suas diversas facetas. Ou pelo menos não íamos ver, não íamos destacar para além daquilo que já sabia, aquilo que ele era. Eu comecei pelo turismo e depois à medida que fui descobrindo mais fontes sobre ele, fui descobrindo outras facetas. E, portanto, esta foi uma delas. Eu cheguei a esta figura em 2009, creio eu, 2008, 2009, por acaso, parti daquilo que outros já tinham feito e depois eu próprio fui fazer o meu caminho nas fontes. E quanto mais via as fontes, as locais e cada vez mais algumas que não são locais, percebia que era um senhor que tinha uma influência não só na região, mas em outras zonas do país, que ia muito além daquela ideia que nós tínhamos. O senhor Capitão Almeida Moreira, que tinha sido um grande diretor do Museu Grão Vasco, que não é pouca obra, diga-se, mas é uma pessoa que teve uma influência, inclusivamente nesta primeira internacionalização, se quisermos, das produções locais portuguesas, porque deixando de lado a questão dos vinhos, que já tinham tido uma medalha de ouro ou de prata, não me recordo, na Exposição Internacional de Paris de 1900, o resto, enfim, pronto, era o que era. Nada de nem muito nacional e muito menos internacional. Portanto, isto para dizer que, por vezes, chegamos por vias inesperadas a figuras históricas que, sendo pouco conhecidas ou pelo menos pouco faladas,
têm muito para dar, mas acima de tudo preocupa muitas vezes é figuras como esta, que sendo uma figura que está na toponimia da cidade, que está no imaginário da cidade, até como diretor do Museu Grão Vasco, nós na realidade ignoramos boa parte da documentação que nos faz pensar noutra dimensão. E eu gostei muito, sou muito sincero, gostei muito de embarcar nesta, foi por via travessa, não é? Nesta relação dele com o Brasil, era uma coisa que se referia sempre, foi comissário na exposição, mas depois a própria bibliografia especializada na nossa participação na exposição acabam por referir muito passagens sem nunca destacar. Destacam, por exemplo, os arquitetos pavilhões, como há bocado falávamos, e não tanto, depois esta dinâmica que é diferente. E gostei de saber, primeiro porque tive que saber mais sobre a Exposição Internacional do Rio de Janeiro, que eu tinha ouvido falar, como tinha ouvido falar da Semana Modernista, mas, enfim, sempre muito de raspão e por motivos não muito centrais na minha investigação, mas porque me permitiu abrir uma outra porta no meu próprio conhecimento e da divulgação que já estou a fazer na comunidade local, de um olhar dele diferente e de uma importância diferente que nós pensávamos relativamente a essa internacionalização. Mas isto para dizer que realmente sim, todas as mãos são necessárias para darmos a conhecer outras figuras e muitas vezes elas não são mais conhecidas porque também não vamos suficientemente à documentação, particularmente quando essa documentação é muito dispersa. E este é um desses casos, não é o único, e portanto, quer no Brasil, quer em Portugal, cada região terá muito a descobrir, e eu acho que hoje em dia fazer história local e regional é cada vez mais, não nos esquecemos de contextualizar a nível nacional e internacional. E esta é uma dessas figuras que é incontornável nesses vários tabuleiros onde devemos investigar. Já agora só partilhar convosco um outro projeto que estou a desenvolver, que é precisamente com outro brasileiro. Aliás, Viseu, eu tinha que trazer aqui quando o General Moura fez o convite, bem, é que realmente Viseu tem tanto a ver com o Brasil, não só pela quantidade de pessoas que ao longo de várias gerações desde o século XIX emigraram para o Brasil, e depois também aqueles que agora estão entre nós e que participam ativamente do nosso tecido social e económico aqui em Viseu, que é neste momento uma das cidades mais populares entre os brasileiros, e destacada até pela qualidade de vida que tem. Eu não estou agora na Câmara e, portanto, não é propaganda política. É esta comunhão de uma qualidade de vida que temos e que acaba também por ser internacionalizada. Mas isto para dizer que acabei por descobrir, a propósito de uma outra investigação sobre aspectos da história local, um brasileiro que creio que é do Paraná, agora não quero mentir, chamado José Vieira, que foi alguém ligado à voz dos tribunais e, portanto, aos meios jurídicos, mas foi também escritor, e que foi apanhado pela Primeira Guerra Mundial em curas para a tuberculose, umas termas, creio que francesas, e acabou porque tinha contactos em Viseu, por ficar cá um largo tempo enquanto não passava aquele perigo. Foi na altura que depois os submarinos alemães começam a atacar os barcos, inclusive barcos que vêm do Brasil, até antes do Brasil entrar na Primeira Guerra Mundial, como sabem, os portugueses e outros. E, portanto, acaba por fazer um retrato fantástico, porque é um olhar de fora, mas é um olhar de alguém que viveu aqui sobre a nossa grande feira de São Mateus, sobre o nosso folclore, sobre as nossas paisagens, sobre enfim, não fala de Almeida Moreira, infelizmente. Também Almeida Moreira tinha acabado de chegar à direção do Museu Grão Vasco, mas fala da Sé, e portanto é uma fonte fantástica para nós percebermos como é que alguém que não era de Viseu e que era de um país do tamanho do Brasil se encantou e, acima de tudo, partilhou com todo o Brasil, através de crónicas que depois foram publicadas em livro, o que era a Viseu de 1914. E, portanto, isto para dizer que era uma figura para nós completamente desconhecida, mas está aqui o general Rui Moura, que sabe muito bem que, juntamente com o engenheiro José Luís Nogueira, também destacaram muito uma outra figura que nós em Portugal não valorizávamos muito, e no Brasil valorizavam, e que melhor que eu poderá falar precisamente de um grande português, deixou aqui uma coleção de mapas fantástica aqui bem perto de nós e que foi importante no Brasil num outro tempo que não aquele que estamos agora a falar, que era o do século XX. Mas isto para dizer que há sempre figuras a descobrir e há sempre desconhecimentos que, quando são desvendados, todos nós ficamos espantados. Bom, já lá podíamos ter chegado antes. E a resposta é esta. Por vezes, casualmente, chegamos a uma figura e a um melhor conhecimento, mas o acesso às fontes e o ir
trabalhar os arquivos é fundamental. Sem isso, na realidade, muitos permanecerão desconhecidos ou pelo menos pouco valorizados por todos nós, de um lado e do outro do Atlântico. Mas obrigado pela questão. Obrigado, professor. Parabéns. Pelo trabalho também. Muito obrigado, Luís. Eu partilhei uma fotografia do Almeida Moreira fardado de tenente. Já vi. Algo que eu descobri por acaso, foi mesmo por acaso, num álbum do regimento, e que achei muito interessante. Aliás, o Almeida Moreira permitiu-me, por exemplo, descobrir, ou pelo menos localizar, parte da galeria dos heróis da Guerra Peninsular que tinha sido, digamos assim, mandada pintar pelo Ribeiro Artur. E foi uma ligação absolutamente extraordinária que consegui e que se conseguiu na altura, e obviamente grande parte dessas obras estavam no Grão Vasco, porque o Almeida Moreira as subtraiu, entre aspas, do regimento, ou as salvou do regimento, quando houve a mudança das instalações, ou antes dessa mudança das instalações. Foi algo muito interessante. Muito bem. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão, alguma pergunta. Pedro Avilés. Muito boa noite, Pedro. Boa noite. Muito boa noite a todos. Eu só queria perguntar aqui ao Sr. Professor Luís Fernandes. Falou-se no Coronel Ribeiro Artur, grande desenhador, sobretudo desenhador de uniformes portugueses e pintor, também pintor de quadros. Mas como falaram nele, mas eu, se a memória não está errada, ele morreu em 1910, portanto, antes desta exposição de 1822. 1922. Em 1910, se não me engano, até quando recebeu a notícia da proclamação da República em Lisboa. De comoção, teria morrido de comoção por ter recebido a notícia da proclamação da República em Lisboa. Não sei se o Sr. Professor Luís Fernandes pode confirmar este acontecimento. Não, eu estou perante um maior especialista no assunto, que é o General Rui Moura. Não, confesso que sabia que ele tinha obviamente falecido por essa altura, mas essa história não conheço e tenho pena, porque nós costumamos levar os alunos até aos 15, 16 anos, temos levado, ainda este ano levei lá várias turmas ao museu, mas por acaso essa história não, não foi aludida e eu próprio também não a pesquisei, mas o General Rui Moura se calhar pode nos dizer alguma coisa. Mas eu confirmo. Para mim há uma ligação entre o Ribeiro Artur e o Almeida Moreira. Confirmo exatamente aquilo que o Pedro Avilés diz. O Coronel Ribeiro Artur morre na noite do 5 de outubro, do 5 de outubro de 1910. Morre nessa noite. A ligação entre o Almeida Moreira e o Ribeiro Artur é extraordinária, porque ambos eram alunos ou ex-alunos do Colégio Militar. E o Almeida Moreira era viziense e depois de fazer a Escola do Exército é colocado como tenente no Regimento de Infantaria 14 em Viseu, cerca de 1903, e o Ribeiro Artur, suponho eu, que chega em 1906 a Viseu. Tinha sido durante um ano comandante de Lamego, do Regimento de Infantaria que estava sediado em Lamego, e é transferido em 1906 para Viseu. Ribeiro Artur é uma pessoa muito especial, coloca, digamos, uma fasquia muito, muito elevada. Para quem não conhece, Ribeiro Artur, além de artista, porque tinha o curso de Belas Artes, era um extraordinário aguarelista, era também um historiador, portanto escreveu vários livros de história e colocou a barra muito alta em Viseu, organizando, por exemplo, concertos nos jardins do regimento, convidando a população de Viseu, ou pelo menos as forças vivas de Viseu, para concertos musicais em que ele fazia
programas muito interessantes de música clássica, e punha a banda do regimento ao serviço ao serviço de Viseu. Há uma ligação grande entre 1906 e 1910 entre o Ribeiro Artur e o Almeida Moreira. Almeida Moreira como subalterno, mas com aquela ligação provavelmente ao gosto pela arte, ao gosto pela pintura, ao gosto também pela história. Algumas obras, pelo menos há um ou dois desenhos no pequeno Museu do Regimento de Infantaria 14, que estão feitos por subalternos, um deles Almeida Moreira, mandadas fazer por Ribeiro Artur. Aliás, é muito interessante, Ribeiro Artur, nesses 4 anos, a mulher dele era poetisa, já agora, a mulher de Ribeiro Artur era poetisa e publicava poemas em várias publicações portuguesas da época. Eu suponho que o Ribeiro Artur convidava os seus amigos para ir a Viseu, passar temporadas e pintar. A Galeria de Arte, a tal Galeria Histórica Ribeiro Artur, tinha obras de Almeida e Silva, de João Vaz, de Columbano Bordal Pinheiro, de Luciano Freire, de José de Brito, do Veloso Salgado, de Roque Gameiro. Portanto, tudo os grandes pintores do princípio do século XIX de Portugal iam a Viseu, passavam, faziam tertúlias garantidamente com o Ribeiro Artur e garantidamente também com o Almeida Moreira. Portanto, há uma conexão muito grande entre Ribeiro Artur e Almeida Moreira. Ribeiro Artur realmente parte prematuramente. Não sei se isso teve alguma influência no facto de Almeida Moreira, depois de ser promovido a capitão, logo por volta de 1916, 1917, passa à situação de reserva e liga-se a partir daí ao Liceu de Viseu como professor de Educação Física, e depois tem uma vida de colecionador, de autarca, desenhando, digamos assim, algumas das páginas culturais de Viseu na primeira metade do século XX. Não sei se o Luís Fernandes quer complementar. Não, mas é muito interessante, porque efetivamente, quando trabalhou mais essa componente, essa era uma área, já agora em relação à pergunta que há bocado era feita, sobre esta questão das personalidades menos conhecidas, quer dizer, quem estuda os aspectos da vida militar, inclusivamente do que é a história militar, porque realmente, como dizia bem, o Ribeiro Artur, como historiador, inclusivamente, e cruzando com a sua componente artística, é ainda hoje no Museu Militar em Lisboa importante a coleção de reproduções de uniformes através dos tempos que ele fez até ao tempo dele, mas na realidade nós em Viseu não tínhamos, não fosse precisamente esse destaque que o general fez na altura, inclusivamente na própria monografia, mas não só, para além das pessoas mais ligadas a esta área no Museu Grão Vasco, nós em Viseu não falávamos muito, nem sequer tínhamos essa consciência. Falávamos realmente do papel, e havia quem tivesse estudado o papel musical, digamos assim, da banda do regimento, não só nesses magníficos concertos, já agora, atualmente, as atuais equipas continuaram o bom trabalho no museu, e fizeram algo, destacaram mais, inclusive os programas desses concertos que o General Ribeiro Artur promoveu. Portanto, neste momento, quando vamos ao museu, as pessoas de Viseu têm uma consciência mais apurada, precisamente desse impacto forte na cultura local. Mas a componente Ribeiro Artur, artista e historiador, para nós em Viseu, se não fosse o regimento de infantaria e o contributo, por exemplo, que deu na altura, só mesmo alguns especialistas saberiam. Mas a questão do capitão é muito curiosa, porque nós realmente, quando falamos da origem da formação artística do capitão Almeida Moreira, que na sua juventude foi inclusive discípulo columbano, nunca se refere a essa articulação que está a referir muito bem. Mas, acima de tudo, isso ajuda a perceber depois situações como as que aconteceram posteriormente. Já o capitão realmente estava na reserva,
Portanto, foi aquele momento ainda que esteve há algum tempo de prevenção, porque a Primeira Guerra Mundial não tinha acabado, mas ele está já como vice-presidente do município quando acaba a Primeira Guerra Mundial, e em 1919, quando se comemora o primeiro ano da guerra, faz-se uma homenagem local, creio que também seria num contexto nacional, mas local, ao Exército. E o capitão, como autarca, promove, juntamente com os seus colegas vereadores, um texto muito interessante dirigido ao regimento, mas, e no regimento não está, e a Câmara também não conhecia esse documento, faz uma aguarela, como artista também que era, aguarela a próprio documento, que está a algures no museu, no arquivo do Museu Militar. Portanto, nós nem conhecíamos isso. E dá-me a impressão que esse ambiente em que ele viveu, que está a referir e bem com o Ribeiro Artur, também ajuda a perceber depois momentos como esse. Pronto, mas sim, o capitão, depois de sair do exército, é efetivamente o tempo em que ele pode desenvolver mais o museu, mas acima de tudo em que se transforma também numa espécie de urbanista, não só convidando arquitetos como Raul Lino, que foi um arquiteto muito famoso em Portugal, enfim, até ao tempo da ditadura, depois no Estado Novo, mas que é um homem precisamente de uma renovação também urbanística e que gosta muito também da componente de jardim, cidade, habitação, e que o capitão, de uma maneira muito ardilosa, sendo vereador também do urbanismo, quando encontra um projeto que entra na Câmara muito, que lhe parece um pouco berrante ou aberrante do ponto de vista do urbanismo, manda o projeto ao Raul Lino e pede-lhe que reenvie com um parecer para fazer em Câmara. E, portanto, consultando as atas, percebemos que este é um homem que tem uma componente estética que, obviamente, bebeu desse ambiente, mas depois, quando projeta essa componente estética nos cuidados com o urbanismo, vai-se rodear dos contactos dos vários amigos que tem nas várias áreas, nomeadamente na arquitetura também, e vai levar essa preocupação estética também para o que é o arranjo de jardins e a qualidade de vida da cidade. E por isso é que ele é tão fascinante, mas acima de tudo, eu vou confessar que me parece que o capitão, que ainda por cima tinha jeito para desenvolver aquela capacidade de ter boa imprensa, também tinha quem o odiava e o criticava, bem entendido, mas tinha muito boa imprensa, conseguiu projetar-se. Quando nós o estudamos, temos que ter o cuidado de pensar bem se a projeção que ele acabou por assegurar sem se aperceber, em alguns casos, noutros talvez com intenção, para a posteridade não abafa outras pessoas, outras figuras que no seu tempo foram relevantes antes e durante o apogeu dele, e isso é que também é um desafio para todos nós. Mas sim, como dizia, essa faceta do capitão e dessa relação ao Ribeiro Artur, se não tem destacado isso, provavelmente teria ficado algo esquecida na cidade. E neste momento, quando vamos ao próprio regimento de infantaria, o Ribeiro Artur continua a ser destacado, mas também essa componente toda de uma cidade que, já agora diga-se, ganhou sempre muito com o facto de ter este regimento, como também mencionou há muitos anos atrás o general Rui Moura, é o regimento que está há mais tempo na mesma cidade, e isso criou laços e relações e contactos e heranças, se quisermos, que não só fazem parte da identidade, mas também do nosso próprio desenvolvimento cultural como cidade. E, portanto, o capitão também bebeu, obviamente, desse bom ambiente. Muito obrigado, Luís, por complementar. Bom, estamos a terminar o tempo da nossa tertúlia. Normalmente chega a este ponto e antes de apresentar a próxima, agradeço muito ao Luís Fernandes ter-nos trazido este tema tão interessante e que nos permite fazer aqui assim uma série de ligações. Passo a palavra ao César depois de eu finalizar com a apresentação da próxima tertúlia. César. Eu vou ser bem breve. Eu só lembrando que eu coloquei no chat dois links. Um deles eu encontrei a revista original de abril de 22, que tem a capa com a ilustração que foi apresentada aqui. Tentei ver página por página se havia alguma citação do autor, mas infelizmente não. Depois encontrei um texto que analisa algumas representações gráficas entre os dois países, em que alguém diz que o autor é esse tal de Mora, mas também é uma afirmação sem muita justificativa. De qualquer forma, coloquei como referência para vocês, depois vou colocar no vídeo também. Luiz, agradeço muito, porque eu gosto muito quando a pessoa faz esse desafio de tentar fazer um paralelo, trazendo elementos que estão tão
aquém da sua área de influência, então no Brasil, né? Então você fez essa ponte com muita maestria. Eu achei que saiu muito bem. Muito obrigado, Obrigado, viu? obrigado. Rui, pode terminar aí. Por mim, estamos terminando. Muito obrigado, mais uma vez muito obrigado ao Luís Fernandes, está sempre convidado para participar nestas tertúlias e sugerir, se quiser, como é óbvio, novos temas para aqui abordarmos. Já Bom, aprendi muito em tertúlias anteriores. Obrigado. Muito bem, a próxima tertúlia será a 78, no dia 16 de março, e traremos aqui assim o historiador Lorismar Barroso, que nos vem falar sobre a arquitetura militar portuguesa na Amazónia, o Real Forte Príncipe da Beira. Já aqui falámos várias vezes sobre o Real Forte Príncipe da Beira, suponho eu que até eu próprio falei na primeira ou na terceira tertúlia, na primeira ou na segunda tertúlia, quando abordei o Luís Albuquerque e as fronteiras do Mato Grosso. O Lorismar é professor doutorando e já escreveu várias publicações sempre dedicada ao Real Forte Príncipe da Beira. Será provavelmente um dos grandes especialistas mundiais em relação ao Forte Príncipe da Beira. Portanto, estejam connosco daqui a 15 dias com o Lorismar da Silva Barroso. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado por toda esta partilha de conhecimento. Muito obrigado a todos. Até daqui a 15 dias. Parabéns a todos.